Muito bom dia, segunda-feira, começando mais uma EPP aqui com muita alegria. Uma semana de friozinho aqui que está começando em São Paulo. Será que vai fazer aquele frio da semana passada? Meu Deus do céu, vamos pensar nos moradores de rua, né? Quero dar muito bom dia para você que estava aí já assistindo o Devocional, né? O Vida Devocional, programa que vai ao ar todos os dias, hoje com o nosso querido Marcos Mello, né? Trazendo uma mensagem que alivia, que conforta, que traz esperança ao nosso coração. Muito bom, né? Para você saber que todos os dias tem esse Vida Devocional aqui para você, de segunda a sexta. E hoje nós vamos... Tem muita coisa boa no Manhã EPP, muita coisa boa, tem ponto de vista, tem notícias, tem passatempo, tem curiosidades, tem um minuto devocional com o versículo do dia, o versículo da manhã, com o nosso querido pastor Sérgio Lima, trazendo um versículo, uma aplicação, e tem a nossa conversa, o nosso tema de hoje, que é para todos os cristãos, gente, todos nós precisamos meditar e saber disso. Claro que o Manhã EPP sempre traz assuntos assim. Nossa convidada de hoje é a Ana Bezerra e o tema é Agostinhas. Já ouviu falar nesse nome? Então, presta atenção que você vai gostar demais. Te lembra algum nome? Agostinhas, lembra algum nome? Então, vamos ver se você lembrou. Daqui a pouco mais você vai saber qual a ligação que tem o nome com o tema de hoje, tá bom? Vamos lá, que eu quero falar o seguinte para você. Nosso tema de hoje, das Agostinhas, é em relação ao trabalho que elas desenvolvem tão lindamente, com uma postura admirável na internet sobre o racismo. E eu quero refletir com você que o racismo, o ódio e o sentimento de superioridade racial têm sido elementos trágicos da condição humana desde a queda no mundo inteiro. E a cada vez que esses elementos se manifestam, encontramos por trás deles, bem na raiz do pecado racial, um coração incrédulo que resiste à graça e à misericórdia de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a única esperança de chegarmos a soluções de fato significativas para o problema racial. Precisamos nos conscientizar da realidade da extensão do racismo e, a seguir, demonstrar, a partir das Escrituras, como a luz do Evangelho atravessa as trevas sombrias desse pecado tão destrutivo. E hoje a gente vai falar disso com muita leveza, com muito amor e com muito cristocentrismo, Cristo por trás disso, tá? E é muito gostoso você poder conhecer esse trabalho das Agostinhas. Daqui a pouco a gente vai conversar mais um pouquinho, só para começar a nossa manhã refletindo. Eu quero falar para você que eu já estou aqui de olho no YouTube para ler os seus comentários. Me fala de onde você está falando. Está no Brasil? Está fora? Está em São Paulo? Está fora de São Paulo? Fala aqui para mim de onde você está falando, que daqui a pouco eu já leio, tá bom? Estou muito feliz de estar com você de novo. Final de semana aí não tem Manhã EPP, sinto falta, sim, mas a gente teve intervalo literário Ezion, estive lá na igreja, né, falando dos livros da editora Ezion, trazendo novidades para você. E detalhe, hoje à noite, aqui no Conexão com Deus, nós temos um convidado muito especial que vem lá de Portugal, reverendo Tiago Cavaco, que escreveu o livro, né, lindo, está lançando o livro depois do Conexão. Ele vai estar lançando o livro aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, então se prepare, já marca, salva aí o seu horário na agenda para vir assistir pessoalmente ou também pela internet, caso você não esteja aqui em São Paulo, tá bom? Vamos lá para o nosso versículo do dia, que está lá em Salmo 126, versículo 5, que diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão, tá bom? Então, tá chorando hoje? Saiba que tem promessa de Deus para as suas lágrimas, inclusive, que ele esteja em primeiro lugar, né? Vamos ver que isso aí é quando a motivação do coração tá certo. Não vamos chorar por algo errado e achar que vamos colher com alegria, né, gente? Vamos vigiar o coração aí. Mas, se você está buscando o Senhor e tá difícil, tem lágrimas,
saiba que há essa promessa dele no Salmo 126, 5, que os que choram, que semeiam com lágrimas, colherão alegria, né? Colherão com cantos de alegria. É isso daí. E nossos stories que edificam de hoje, vamos ver quais os que chamaram nossa atenção? A Márcia Santos, _ postou a seguinte foto: oração matinal. Olha aí, stories que edificam, trazendo o post da Márcia Santos, que postou aí o livro que ela está lendo com uma oração, né? E chamou nossa atenção. Quer ver o que está escrito ali no livro? Segue lá. Oval da benção. Não entendi o que ela botou ali, mas ó. Oração matinal, o cafezinho, o livro e ela fazendo o devocional dela. O outro é do Gui _ Neiva. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Provérbios 19, 21. O Gui _ Neiva postou, tá vendo? Para edificar nosso dia. E vamos lá para notícias. Temos notícias aqui no Manhã IPP, que é uma provinha do Notícias do Bem, o jornal que vai ao ar logo depois do Manhã IPP. Vamos ver as notícias de hoje. O Conselho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros está convocando todos os membros para a Assembleia Geral Extraordinária. Um pastor efetivo, 3 presbíteros e 10 diáconos serão eleitos para os próximos 5 anos. A votação vai ser no domingo, dia 5 de junho, em 2 períodos, das 7h30 da manhã ao 12h30 e das 13h30 da tarde às 7h30 da noite, nos auditórios 1 e 2, que ficam em frente ao templo. A eleição é por maioria simples, ou seja, serão considerados eleitos o pastor, presbíteros e diáconos mais votados. A data de ordenação ou instalação ainda será definida. A importância da participação de toda a igreja é a questão do quórum, porque nós precisamos de um quórum, a participação para essa eleição. Se não tiver esse quórum, nós teremos que fazer dia 12 novamente. Então, por isso que eu conclamo a igreja que compareça nesse horário. Nós vamos estar aqui praticamente o dia inteiro trabalhando aqui nos auditórios, em frente ao templo. Para votar, você vai se identificar e assinar a lista de presença. Na sequência, o mesário entrega uma senha e indica a mesa de votação. Nesta mesa, haverá um QR Code. Apontando a câmera do seu smartphone, você será direcionado automaticamente para o site da votação. Aí é só preencher com a senha obtida e votar nos candidatos de sua preferência. Você poderá escolher uma única vez um único candidato ao pastorado, 3 ao presbiterato, dos 6 que estão concorrendo, e até 10 ao diaconato, dos 16 que disputam as eleições. Não é a primeira vez que Pinheiros utiliza esse sistema. A tecnologia já faz parte da votação de outras igrejas presbiterianas do país e foi aprovada pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós estaremos com pessoas, tanto com mesários, como pessoas auxiliando na votação ali, dando orientações como faz o processo, né? Lógico que a votação vai ser individualizada, você e você, né? Ninguém vai influenciar em nada, mas vai ter pessoas com aparato técnico, com conhecimento técnico do sistema para te auxiliar em todas as dificuldades. Caso você não tenha um celular que utilize QR Code e tal, nós vamos ter ali também alguns tablets para poder auxiliar isso na hora da votação. É importante que todos os membros comungantes compareçam e votem. É necessário lembrar que todos nós que somos membros da igreja assumimos compromisso de participar das assembleias e escolher os nossos oficiais, as pessoas que irão estar trabalhando, dirigindo as atividades da nossa igreja. Olha aí, todos convocados para essa eleição, né?
E se prepare para uma viagem inesquecível para a Alemanha e Israel ao lado do nosso pastor titular, o reverendo Arival Dias Casimiro. Para aí o que você está fazendo e dá uma olhada nessas imagens. Lindo, não é? Não dá vontade de fazer essa viagem? Eu morro de vontade toda vez que eu vejo esse vídeo. A viagem vai ser entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro, como eu falei, com o reverendo Arival Dias Casimiro. E se você tem interesse, quer saber mais, anota os telefones e chama lá no WhatsApp pelo 15 99 651 3613 ou 15 99 155 5122, tá bom? Tá aparecendo aí na sua tela. Qualquer dúvida, você dá um print, volta o vídeo, né? É isso daí. Mais notícias. A organização City to City no Brasil, líderes de diversas denominações estiveram presentes aqui na reunião de plantação e revitalização de igrejas. Confira na reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. Esse foi o segundo encontro do City to City na IPP. A reunião teve como objetivo conhecer pastores que plantaram igrejas no último ano ou que planejam plantar futuramente. A oficina forneceu ferramentas práticas que podem ser aplicadas na plantação e revitalização de igrejas. Porque esse é o grande diferencial da City to City. Nós somos uma organização que não plantamos igreja, mas nós apoiamos as igrejas no processo de plantação e revitalização. Então, geralmente os pastores que se encontram só, às vezes sem recursos ou sem saber o que fazer, no contexto em que estão, as ferramentas que nós oferecemos, eles podem aplicar, adaptar e serem usadas no processo da plantação da igreja. Então, esse tem sido o nosso foco global e com certeza aqui em São Paulo, que é uma cidade global, isso é algo extremamente importante para os plantadores. O City to City é uma organização internacional sem fins lucrativos. Entre os objetivos está o apoio a líderes de diversas denominações para o desenvolvimento de ações de evangelismo nas grandes cidades. A conversa teve como tema Evangelho, Ministério e Cidade, com o pastor da Iglesia Presbiteriana San Pedro, do México, reverendo Andrés Garza. Estamos con esta gran oportunidad de poder venir y servir a plantadores de iglesias, pastores, líderes que tienen una visión por esta gran ciudad. Y aquí en la iglesia de Piñeiros es una gran oportunidad de poder reunirlos a todos para seguir trabajando en cómo podemos servir más, cómo podemos servir para caminar juntos en este movimiento del Evangelio en esta gran ciudad de São Paulo. Este es el propósito. Para os participantes foram momentos importantes de aprendizado,
para o Ministério Pastoral. Tem sido uma experiência fantástica. O Andrés Garça, diretor da City to City América Latina, tem enfatizado para nós a importância de um ministério, de um movimento do Evangelho centrado em Cristo, com ênfase na colaboração, na unidade e na transformação cultural e social. E isso só pode acontecer através de pregação evangélica, cristocêntrica, e é isso que a City to City tem proporcionado para nós, esse momento de reflexão no Evangelho e como nós podemos, como pastores, como plantadores, pregadores, traçar um ministério centrado no Evangelho. Tem sido uma experiência muito boa, com pessoas aqui de várias denominações, mas todas centradas no Evangelho, uma boa experiência. Tem sido uma experiência muito boa, muito proveitosa, especialmente na forma como o City to City tem conduzido esses encontros, pois eles não vêm trazer um pacote pronto de ideias do que fazermos, mas sim ferramentas que nos ajudam a tomar iniciativas, tomar decisões de como trilhar e como colaborar melhor com o Evangelho dentro da nossa cidade e da nossa igreja. Olha aí, que trabalho lindo desenvolvido pelo City to City, né, trazendo aqui para o Brasil também plantação e revitalização de igreja. Parabéns aos organizadores. E olha só, vamos lá então falar com o nosso tema de hoje, Agostinhas. Ficou curioso desse tema? É muito interessante, eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esse projeto. E para falar sobre ele, nós vamos falar com a Ana Bezerra Felício, que ela é mestra e doutoranda em Linguística na Unicamp, com ênfase em estudos clássicos, latim. Pesquisa sobre as emoções na antiguidade e na intersecção dos estudos do self. É uma das fundadoras do Projeto Agostinhas, que considera ser um lugar de amizade e esperança para quem enfrenta as dificuldades do racismo. E é com muita honra, muito prazer, muita alegria que o Manhã EPP recebe a Ana. Muito bom dia, Ana. Que prazer receber e conversar com você aqui. Seja muito bem-vinda ao Manhã EPP. Obrigada pela apresentação. Agora sim, bom dia. Muito obrigada pela apresentação generosa. Fico muito feliz por estar aqui e falar desse tema tão importante. E agradeço demais mesmo o convite. A gente vai aqui falar de algo de que a Bíblia se importa, sabe? De que nós podemos encontrar nas Escrituras por todo lado aquilo que Deus valoriza, aquilo com o qual Deus se importa. E é disso que a gente vai falar hoje. É verdade, Ana, eu estou muito feliz de poder falar, porque eu, particularmente, eu sou suspeita porque eu sou apaixonada pelo Projeto Agostinhas. Quando eu conheci, me chamou muito a atenção do equilíbrio, da finesse que vocês têm de levar esse assunto tão delicado, né, que já causou dores a muito, de uma forma para não machucar mais ainda, pelo contrário, trazer um conforto, né, um consolo, que é o que a Bíblia nos traz, né, para a dificuldade da queda, para essa vida tão difícil que já é com a queda, né? E o racismo é uma delas, e que muitas pessoas precisam saber, precisam tomar conhecimento, né? Precisa ser falado sim, porque há uma dor muito forte aí por trás, né, Ana? E o Projeto Agostinhas traz isso com tanta maestria. Eu sou fã. Fala um pouquinho do Projeto Agostinhas, como nasceu, para quem está assistindo não conhece ainda, que você que foi uma das fundadoras do projeto, né? Conta pra gente. Sim, então, nós somos um grupo de amigas, literalmente, em que a gente conversava muito sobre diversas coisas com que a gente estava inconformada, sabe? Num grupo de WhatsApp mesmo, de amigas, até que uma noite a gente decidiu, vamos falar isso para outras pessoas. Legal. E aí a gente começou a conversar, a trazer, primeiro assim, mostrar alguns livros que já tratam do assunto, e a gente foi assim encontrando, no começo que a gente tinha muito pouco material, com o tempo a gente foi tanto encontrando muito material, muito livro, como também conhecendo pessoas incríveis nessa jornada, e entendendo como Deus, ele tem algo a dizer sobre isso que você falou, que é um tema espinhoso, é um tema que trouxe e traz tanta dor, mas nós, sem diminuir a dimensão da dor e de quanto é difícil esse tema, nós queremos também trazer esperança. E a verdadeira esperança que o Evangelho traz, porque se Jesus ressuscitou, né, a nossa fé não é vã, e ela tem uma esperança para todas as áreas da nossa vida. E esse é um pouquinho o nosso objetivo, assim, no projeto. E a gente trabalha com divulgação mesmo de conteúdo, a gente tem muitas entrevistas no nosso Instagram, mas também no nosso YouTube,
Fizemos já 2 vezes Clube do Livro e ainda queremos fazer, em que a gente lê livros juntos. A gente lê o livro Escravidão, de Laurentino Gomes, a gente lê o livro Uma Leitura Negra, de Esaú Macaulay, e a gente vai fazendo assim, esse trabalho realmente de informação, conscientização e compartilhamento mesmo de vidas, de testemunho e conexão de pessoas. A gente faz muito isso. E o que você tem sentido que tem mudado esse trabalho, assim, na vida das pessoas? O que você tem, qual testemunho é que você tem, porque esse trabalho é muito bonito? Então, antes de tudo, a gente encontra uma grande identificação. A gente não sabia disso, mas a gente encontrou diversas pessoas, entre elas muitas mulheres, mas também meninos, mas a gente fala porque somos todas mulheres, né? E acaba acontecendo que muitas mulheres entram em contato com a gente e acabam se identificando, acabam encontrando, poxa, eu pensava essas coisas, mas eu não sabia com quem falar, eu não sabia o que falar, e aí muitas vezes eu me sentia inadequada, me sentia assim, me sentia assado. Então, um lugar assim de acolhimento, a gente tem recebido diversos relatos mesmo, de pessoas que falaram, poxa, encontrei aqui um lugar onde eu posso ouvir sobre esse tema que tanto me atinge pessoalmente, mas também encontrar esperança nisso. E, além disso, a gente também tem alcançado, às vezes, pessoas que, porventura, não queriam falar desse assunto por diversos motivos, porque, como a gente falou, é difícil. Então, a gente tem encontrado assim uma ponte com pessoas que talvez não estariam dispostas a nos ouvir, mas hoje nos seguem, gostam da gente, ouvem, compartilham, e isso é muito legal. E como ameniza falar e tratar da dor, né? Como na igreja, o pecado escondido que a gente trata ali, né? E a gente não sabe, não quer falar, não quer uma dor que foi ferida pelo pecado, né? E as pessoas têm que falar, têm que tratar isso, né? De uma forma bíblica. É muito bonito isso. E o que eu queria te perguntar é sobre o nome Agostinhas. Conta aí que eu acho interessante o nome. Sim, a gente, assim, o nome foi decidido realmente de maneira muito rápida, inicialmente com pouca reflexão, mas é porque a gente sabia das origens africanas, né, de Santo Agostinho, esse teólogo fundamental para toda a igreja, tanto para os protestantes como para cristãos de outras tradições. E aí, só que a gente, ao se aprofundar mesmo sobre ele, sobre a vida dele, a gente viu que a gente se identificava muito mais ainda, né? Então, não só as origens dele, que a mãe dele, Mônica, foi a que trouxe a fé para ele, porque ele era filho de uma mãe que era do norte da África, o pai dele era romano e era pagão, e se converte só em leito de morte. Então, quem transmitiu essa fé para Agostinho foi a mãe dele. Uma mãe que, pelo que a gente sabe dos relatos dele, uma mulher de fé, uma mulher que orava por ele, uma mulher que falava, e ele até fala em uma passagem muito linda das Confissões, ele fala assim, eras tu, meu Deus, quem me falava, e eu pensava que eram só palavras de mulher, mas eras tu que me falava por meio dela. Então, ele tem essa história muito linda com a mãe dele, tanto que a própria perda da mãe dele é relatada como uma perda muito grande, um luto muito grande que ele vive. E ele tem também esse lugar de ser um cristão que depois se torna bispo de Hipona, né, um cargo muito importante dentro da igreja, mas também que é um lugar de que ele era diferente, porque ele não tinha aquela formação clássica dos pais da igreja, tão dentro da formação do grego, do hebraico, inclusive ele sabia somente latim, não sabia as línguas originais da Bíblia, e aí quando ele vai para Roma, ele tem relatos de que ele é um pouco discriminado porque o latim dele tinha sotaque. Então ele tem esse lugar, sabe, de estrangeiro, de uma pessoa que entra numa tradição, mas aí ele entende que aquele é o lugar dele, porque justamente essa fé é passada pela mãe dele, e ele traz essas contribuições de que a gente fala de Agostinho, edita livro de Agostinho, traduz Agostinho até hoje, né? Então é uma grande inspiração ele, e foi pra gente uma alegria através dele conhecer a mãe dele, né, Mônica. Exatamente, que quanta riqueza essa história nos traz, né? Quanto conforto, também identificação, né? É muito gostoso. E que legado esse homem deixou para nós cristãos, né? Que coisa linda, que coisa bárbara.
Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. Os trabalhos que vocês têm feito, essas dúvidas que as pessoas surgem hoje, por exemplo, muitas dúvidas, né? Do que falar, do que não falar, essas questões são abordadas nessas palestras, porque hoje cada um fala uma coisa, a gente não sabe por onde seguir, nada como alguém que entende do assunto para falar. Nessas palestras vocês comentam, vocês falam, como que é? Fala um pouquinho para a gente. Nas palestras, nos encontros, nos estudos, a pessoa consegue se encontrar ali numa perspectiva bíblica. Eu acho que isso é válido para todas as pessoas, todos os cristãos. Por isso que eu quero chamar a atenção, quem não conhece, quem não sabe ainda, para seguir Agostinhas, né? E lá a gente vai colocar o Instagram aqui também e conhecer, porque é muito, gente, é apaixonante poder ver esse assunto que muita gente não quer nem chegar perto e não, tem que ser falado sim. E ver como Deus vê isso, sabe? É bárbaro, e a gente está perdendo de tomar conhecimento desses assuntos. Eu queria que você falasse um pouco disso, das questões que são tratadas nesses encontros e que muitas pessoas têm medo de falar e de chegar perto. Eu acho que tem que ser o contrário, eu acho que a gente tem que falar sim. Sim, olha, eu achei muito legal que você falou que a gente tem muita informação, e isso para nós é um motivo, assim, inicialmente de alegria, com certeza, porque se a gente vê que antes talvez era um assunto pouco falado e tudo, nós temos diversos grupos aí, cristãos e não cristãos, não falando, e assim, como tudo que está acontecendo com esse fenômeno da internet, da quantidade de informação, aí a gente encontra informações boas e informações não tão boas assim, né, e isso faz parte desse fenômeno aí, advindo das redes sociais e tudo mais. Mas a gente tem uma abordagem assim, porque realmente, acho que uma das primeiras coisas que as pessoas nos perguntam é o que eu posso falar, o que eu não posso falar, e a gente entende que sim, as atitudes que são discriminatórias e raciais, muitas delas acontecem pela fala, né? Pela fala nós podemos cometer crimes e até não só de racismo, mas nós entendemos que é muito importante quando a gente encontra, porventura, expressões. Vou dar aqui uma expressão, quando às vezes as pessoas falam assim, ele é um negro de alma branca, né, por exemplo, expressões que são muito controversas, elas estão aí sedimentadas na nossa língua. A nossa abordagem, a gente tenta assim mostrar, olha como essa expressão realmente, ela é literalmente discriminatória, né? Nossa, porque você tá querendo, porque inicialmente a pessoa quer elogiar aquela pessoa, provavelmente aquela pessoa é boa, trabalhadora e tudo, mas é porque que esse cara, ele de repente se torna uma pessoa com uma alma branca, porque quando a gente fala pretice, não faça pretices não são coisas boas, sabe? Pretices não é ser uma pessoa generosa. Então a gente tem sim expressões na nossa língua que não são tão legais assim, que não são tão boas assim de ser faladas, mas a nossa abordagem é tentar mostrar a origem dessas expressões e tentar mostrar que elas têm um significado mais profundo e que é lógico, o ideal, é melhor substituir mesmo essas palavras, mas é bom você entender por que você fala isso, porque muitas vezes você fala por um mero costume sem reflexão. Isso. E o próprio fato de nós falarmos isso por mero costume sem reflexão mostra o quanto essas ideias elas estão sedimentadas na nossa cultura. Sim. Né? E a gente fala, reproduz sem pensar, não necessariamente essa pessoa é racista, mas isso denuncia uma cultura racista que existe no Brasil. E aí a gente pode olhar para isso e, como o próprio Jesus fazia, olhar para algo mais profundo do que as palavras, o nosso coração. E aí a gente fala, poxa, então a partir do momento que eu entendo que essa cultura, ela vem, ela está espalhada, eu falo isso sem refletir, então talvez eu possa aqui me policiar e ver o que está no meu coração e aí pensar outros elogios, elogiar as pessoas de outras formas, sabe? E isso realmente é uma mudança que a gente entende que é o Evangelho que faz isso, porque é uma mudança de dentro para fora. Não é uma mudança só em listas de palavras do que não dizer, do que dizer, embora isso faça parte também, porque até no nosso discipulado cristão a gente entende que tem coisas que não cabem mais para a nossa vida. Mas a gente também entende que isso existem motivações mais profundas para isso, né? E não só do lado de fora. Exatamente. Você falou uma coisa tão interessante, que você falou que a pessoa fala sem pensar, né? Ela também, aí, consequentemente, machuca sem pensar, né? Porque quem está do outro lado, sente.
Mas a pessoa, por isso que é bom falar, se conscientizar, entendeu? Essa que eu acho que é o cerne da questão. E tem, né, Ana, como fazer isso de uma forma equilibrada, de uma forma tranquila na internet hoje, onde a gente vê tantas guerras na internet sobre vários assuntos, sobre outras coisas. A gente pode colocar isso de uma forma equilibrada, sem causar transtorno, como o Agostinhas tem feito, né? Aliás, vocês são muito conhecidas pela postura que vocês têm de não querer causar conflitos e nem guerra, mas sim de trazer uma consciência da paz cristocêntrica voltada para a Bíblia. Isso é algo fenomenal. E falando nisso, eu queria comentar com você o que nós entendemos que a Bíblia fala sobre a diversidade étnica. Queria que você falasse sobre isso. Isso é um assunto que eu amo falar e eu vou começar então pelo fim da Bíblia, né? Porque em Apocalipse, a palavra de Deus fala, né? Eu vou até ler aqui, Apocalipse 5:9, fala assim: eles cantavam um cântico novo, tu és digno de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Uau, coisa então, em Apocalipse nós temos, João tem essa visão do fim da história, né? E ele, no fim da história, vê as pessoas falando que Deus comprou para ele pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Então, no fim de tudo, a diversidade vai ser exaltada. E eu gosto muito, né, o teólogo Esau Macaulay, ele fala assim, a gente precisa entender, quando eu olho para a cor da minha pele, eu entendo que Deus me fez negro para sempre. E assim com todas as diversidades étnicas que existem. E isso é muito lindo, porque agora eu vou falar assim, uma coisa que é muito típica aqui do Brasil, nós falamos muito que o Brasil é um povo com muitas misturas, e de fato muitas migrações, diversidade assim, que dificilmente se encontra em outros países do mundo, e isso é algo que a gente pode olhar para isso, e eu acredito que a palavra de Deus pode redimir isso. Porque nessa diversidade, infelizmente, algumas pessoas foram consideradas melhores que outras. Infelizmente, a gente exalta algumas, prefere, né, algumas etnias a outras, porque o orgulho, a idolatria humana fez isso ao longo da nossa história, da história do Brasil. Mas nós vemos que Deus, ele olha para isso e ele vê beleza em quem? Em todos. Ele vê beleza em povos de toda a tribo, nação, e eu vejo então que aquilo que aconteceu aos trancos e barrancos, porque no Brasil aconteceu aos trancos e barrancos, infelizmente, com a escravidão, com o genocídio das populações indígenas. Então, meu Deus, que loucura que aconteceu aqui no nosso país. Aquilo que hoje até se fala de epistemicídio, que é o quê? Que é o assassinato de uma cultura. Aconteceu por meio da escravidão, aconteceu por meio da colonização. Sim, aconteceu, mas eu vejo que Deus, ele está olhando para essa realidade. E assim, aí ele nos chama assim, né, ao arrependimento antes de tudo, pela história do nosso país, e ele nos chama hoje a falar, eu valorizo essa diversidade. Eu gosto muito do Justo Gonzalez, no comentário dele a Atos, ele fala que o Espírito Santo, ele foi o primeiro tradutor do Evangelho, porque naquela passagem famosa que o Espírito Santo, em Atos 2, ele vem e as pessoas começam a falar as maravilhas de Deus nas línguas das outras pessoas, ele fala assim, vamos notar aqui uma coisa muito singular, o Espírito Santo, ele fez as pessoas falarem a língua dos estrangeiros que estavam lá. Ele poderia, por exemplo, ter feito os estrangeiros entenderem aramaico, mas ele não faz isso, porque o Espírito Santo, ele faz o Evangelho chegar na língua que você entende, porque ele está falando, eu não quero que todo mundo fale a mesma língua, mas eu quero que todas as línguas glorifiquem e falem das maravilhas de Deus. E eu vejo que esse é o plano de Deus original, que a gente vê revelado aqui em Apocalipse. A gente vê numa frase muito simples, quando Deus cria e vê que tudo é bom, então a gente vê que Deus criou coisas boas, e a gente fala, poxa, tem coisa caída nas nossas culturas? Tem coisas caídas em todas as culturas, e a gente vê e sabe que o Evangelho, ele chega com uma mensagem de arrependimento e de confronto em relação a tudo aquilo que é caído nas diversas culturas do mundo, mas também tem coisas boas, que eu vejo que faz parte do plano de Deus, sabe? Essa exaltação da diferença e não a uniformização, sabe? Não todo mundo igualzinho, não. Todos os diferentes adorando a Deus e glorificando a Deus. E aí isso se dá
em todos os aspectos. A gente pode falar de língua, a gente pode falar de aspecto físico, de diversidade de traços, de tons de pele, e tudo aquilo que muitas vezes é desvalorizado e é arruinado por essa visão caída, deturpada pela queda, mas o Evangelho vem e redime, e Deus olhou para tudo aquilo que ele fez e viu que era muito bom, né? E eu vejo isso, assim. Nossa, e essa beleza de olhar por esse ângulo é uma coisa que arrepia, é uma coisa que emociona, é uma coisa que dá alegria, que dá prazer, que é vida como só Deus pode dar, né? Eu estava vendo aqui, eu vou pedir para a produção colocar na tela daqui a pouco, o álbum do Vocal Livre, que é uma das imagens que eu acho mais bonitas, assim, que é tudo... por toda a terra, e aí ela tem uma imagem, daqui a pouco eu vou pedir para pôr, de todas as raças, todas as nações, daqui a pouco a gente vai pôr aí, que eu acho que é fantástica. Você estava falando, eu estava lembrando dessa imagem que sempre vem na minha mente, assim, Deus vendo a beleza de todo mundo, do que ele fez, do que ele criou, e perfeito, né? Eu não vejo a hora também da gente estar todo mundo lá sem ver sem ver dor, sem ver... Nossa, vai ser a coisa mais linda. É verdade. Gente, tem aqui, ó, também... Está aparecendo na tela de vocês, de você que está aí assistindo, o Twitter, as Agostinhas, tem o Instagram, Projeto Agostinhas também. Se quiser ir lá dar uma olhada, tem muito conteúdo bom, muitas dúvidas, muitas questões que as meninas abordam lá com muita sabedoria. Então pode seguir, né, com toda tranquilidade. Olha aí, ó, do Vocal Livre. Lindo. Ai, menina, eu lembro sempre disso. Olha que coisa mais linda. Todas as raças, nações. E muito bonito isso. Muito bonito. Vamos lá, gente. Quero falar com a Ana sobre outro ponto, que é sobre o papel do lamento na questão racial. Queria que você falasse isso pra gente. Então, como até falei rapidamente, né, ao falar da diversidade étnica, nós temos sim algumas manchas, algumas partes bem sombrias, né, na história, e vamos falar especificamente do nosso país, não precisa nem falar da humanidade toda, né, só falar do Brasil. E por quê? Porque a queda, ela teve repercussões assim, realmente exponenciais, né, no nosso coração humano, a nossa natureza caída, que nos fez olhar para um outro ser humano e, como humanidade, pensar que nós pudéssemos dominar ele, pensar que nós pudéssemos subjugar ele, tratar até ele como um objeto. E isso aconteceu, a gente pode falar assim, a escravidão, né? Ela é uma realidade de toda a história da humanidade, não temos como dizer que isso não é, de todas as culturas. E, porém, nós temos aí um elemento um pouco diferente que acontece na escravidão do tráfico negreiro, que é justamente, primeiro que é a escravidão vitalícia, né? Que tipo, era uma escravidão que não via possibilidade de alforria, né? Até o século 1800. E depois que esses seres humanos eles foram literalmente tratados como era um comércio. E foi, por 2 séculos e meio, o comércio mais lucrativo das Américas, né? Infelizmente, tipo assim, olha como é a nossa história complexa, o desenvolvimento e aí esse é do mundo ocidental como um todo, não é só do Brasil, ele está manchado por esse sangue de quase 300 anos de um tráfico intenso, de 5 a 6 milhões de africanos chegaram aqui. Eles eram traficados, vendidos nos portos da Bahia, do Rio de Janeiro, e isso assim é algo que tem consequências até hoje. É difícil quando a gente olha para a história de um Brasil de 500 anos, e 2/3 dessa história foi contaminado por essa chaga da escravidão. Nós estamos há pouco mais de um século sem escravidão. É bem difícil a gente pensar que esse problema se resolveu, né? Um problema de 3 séculos se resolveu em um século. Não se resolveu, nós vivemos mesmo as chagas disso. E eu vejo que o quê? Que a palavra de Deus, ela tem algo a falar sobre as coisas ruins, tanto da nossa vida pessoal como da nossa vida comunitária. Porque eu olho para os salmos e eu vejo os salmistas, além de exaltar a Deus, também lamentando pelas suas dores, também derramando as suas lágrimas e todas as suas dores diante de Deus. Então eu vejo que Deus ele não é alguém que diminui a dor, não é alguém que esconde as coisas para debaixo do tapete, porque temas incômodos a gente prefere esconder debaixo do tapete, mas ele é alguém que ouve, né, como aconteceu lá no Êxodo,
Deus ouviu, o clamor do povo subiu até Deus. Então Deus é aquele que ouve o povo clamando, é aquele que ouve o nosso lamento. E eu vejo que isso ensina o quê? Primeiro, que Deus se importa com as nossas dores. Em segundo lugar, que Ele olha para a gente e Ele nos ensina, chorem com aqueles que choram. Então Ele nos ensina a ter, hoje tem a palavra da moda que é a empatia, mas Ele nos ensina a ter algo muito maior do que a empatia, que é a compaixão, sabe? Porque Jesus olhava para aquelas multidões e Ele via que pareciam ovelhas sem pastor, e assim, Ele tinha compaixão daquelas pessoas. E eu acho isso incrível, né, de Jesus, porque nós temos um Salvador que conhece as nossas dores. Nós não temos um Salvador que nunca foi um ser humano. E então Ele é nosso maior exemplo. Ele nos ensina a olhar para os nossos irmãos que às vezes sofrem com coisas que talvez nós não possamos entender totalmente, mas Ele nos ensina a chorar com os que choram, porque o caminho para a esperança passa pelo lamento. Né? Jesus ressuscitou, mas Ele padeceu pelo caminho da cruz antes. E isso é na nossa vida, o caminho para a esperança, toda aquela mensagem maravilhosa de que nós falamos antes, a visão de Apocalipse, ele passa pelo lamento. O reino de Deus, ele chega primeiro com arrependimento. E é um lamento assim, que não é uma tristeza que leva à morte, mas é uma tristeza que traz vida. Porque é o lamento que ele é acompanhado, Jesus, ele ouve as nossas palavras, ele recolhe as nossas orações, as nossas lágrimas, e aí ele tem algo a dizer a esse respeito. E como todas as outras dores da vida, vão existir algumas dores que talvez elas vão ter cura só quando Jesus voltar. Isso acontece com outras dores também. Às vezes com um luto muito, muito pesado, a gente vai sentir falta daquela pessoa e aquela dor vai se transmutando em saudade até a volta de Jesus, porque só lá não haverá mais choro nem dor. Mas enquanto nós estamos aqui, o Evangelho de Jesus Cristo, ele fala algo sobre essas dores. E então é isso que eu entendo, que nós temos, como o Evangelho é lindo, ele nos ensina algo muito maior que a empatia, sabe? Ele nos ensina a compaixão e a ouvir os nossos irmãos. E eu acho incrível como quando a gente observa aquilo que Deus fala a respeito de algumas coisas, a diversidade étnica e tudo mais, e dor e lamento, porque o ensinar sobre uma coisa pode abrir os olhos para tantas outras coisas que a gente estava com os olhos abertos, não é? Cegados, então, né? E eu vejo que quando a gente valoriza, então, o que Deus fala aos nossos irmãos através das experiências que eles têm, que nós não temos, então isso é um dom e um presente para a igreja como um todo, né? Bem-aventurado aquele que consegue perceber isso, né, Ana? E olha, vocês são instrumentos de Deus por estar abrindo os olhos de muita gente. Sem saber, com a dor de vocês estão levando pessoas a mais perto de Cristo, né? Abrindo os olhos, assim. Quem tem olhos que veja, quem quiser ouvir que veja, né? Vocês estão fazendo um papel muito bonito, assim, de abrir os olhos. E eu acho que quem não consegue sentir essa compaixão, essa empatia, acho que está um pouco, né? É como você falou. Ainda existem vendas espirituais, porque aquilo que Deus traz para a gente não tem como você conhecer a Cristo, conhecer aquilo que Ele fala, viver isso, sentir, né? Viver o Espírito Santo presente dentro de você e não sentir essa empaixão. Eu estou lendo um livro da Graça Extravagante, que é a força de Deus na nossa fraqueza, que fala que cada um está no crescimento onde deveria estar, né? A graça de Deus é ela que nos abre os olhos, usa pessoas, né? Usa coisas, usa pessoas, e ela nos abre, mas cada um está no crescimento que deveria estar, mas a gente tem que ficar atento, porque às vezes Deus quer abrir os nossos olhos, né? Ele fala do cristão maduro, do cristão que está lá ainda engatinhando, mas existe um esforço aí para a gente querer entender, querer buscar também, né? Mas é a graça de Deus que faz com que o nosso crescimento esteja onde ele está. Por exemplo, eu vejo alguém que não entendeu isso ainda. A gente tem que ter misericórdia, misericórdia dessa pessoa também, porque na hora certa Deus vai, né, abrir os olhos dela, vai fazer. Mas é uma coisa que nós não podemos negligenciar os nossos dons e talentos, deixar de falar, deixar de divulgar o Evangelho, divulgar esse amor,
esse conteúdo cristocêntrico que Deus colocou na nossa mão tá doendo em muita gente. É para curar muita gente. O que você falou, 200 anos, gente, isso é muito recente, pelo amor de Deus. Eu vi outro dia, Ana, na Bahia, uma senhora que a repórter foi, eu fiquei vendo aquele vídeo, eu chorava, eu não sei se você viu isso, eu chorava. Porque eu falei, meu Deus, eu não estou acreditando, eu estou toda arrepiada, porque eu não estou acreditando que isso existe. E a gente, às vezes, não tem noção das dores que muitas pessoas passam. Então, precisa ser falado, sim. Aquela senhora, eu queria abraçar ela, eu queria ter ela, assim, cuidar dela, porque eu não acreditei que houvesse tanta crueldade, né? Enfim. Para quem não sabe o que eu estou falando aqui, era o vídeo de uma senhora que a repórter foi entrevistar, e ela não conseguia tocar na mão da repórter, porque ela falava, não, a senhora é branca, ela viveu 70 anos, acho que, de escravidão ainda, lá na Bahia. E isso foi chocante, assim, ver que ainda existe. Por isso, sim, que precisa ser falado, né, Ana? Precisa muito ser falado. Exatamente. E tem muita gente que sofre ainda, então, gente, vamos nos conscientizar, vamos divulgar, vamos, né, fazer a nossa parte como cristãos. Isso é Deus que está falando, Ele quer que se amem, que tenham compaixão, enfim. Eu fico realmente mexida com isso, eu acho que está na hora da gente ver o que a Bíblia está falando e nos posicionar como cristãos, né? Sentirmos isso, não adianta só falar da boca para fora, né, Ana? Não adianta só falar da boca para fora, a gente tem que amar, e isso, gente, é em tudo, é para todo mundo, né? Não é só para cor, não tem nada a ver, isso é para todos, né? Enfim. Ana, tem quais as novidades aí que o Projeto Agostinhos tem trazido? Conta aí pra gente. Então, olha, nós tivemos um encontro presencial de que fomos muito abençoadas nesse encontro. Foi o primeiro, né? Porque nós nascemos na pandemia. Ai, que então, bênção. a gente teve todos esses 2 anos um trabalho intenso online, que foi maravilhoso, e vamos continuar, com certeza, com tudo isso. E a gente tem, né, alguns planos, por favor, fiquem ligados nas nossas redes sociais, né? De começar a fazer alguns encontros presenciais, de conversas, de rodas de conversa. E nós tivemos, e foi um encontro tão lindo, tão emocionante mesmo, porque nada, apesar da internet nos dar esse prazer e esse dom tão grande de poder falar com pessoas do mundo todo, inclusive nós agostinhas nos conectamos, né? Tem a Flora, que é da Bahia, a Kátia está em Recife, a Isa está em Macaé, e eu sou de São Paulo, então nós estamos em diversos lugares, então a internet nos permitiu isso, e aí também de conectar com outras pessoas aí, Brasil afora, mas também o contato, olho no olho, aquela emoção, ela é sem iguais, sabe? E a gente... Eu peço mesmo que vocês fiquem ligados, porque nós vamos sim promover encontros de conversa, de palestras, para que a gente possa realmente compartilhar os nossos corações ao vivo. Muito bom. E quem quiser, talvez levar... Uma vez foi muito bonito, eu trabalhava na Glória Coelho, ela trouxe uma condoleza francesa, e ela fez uma palestra para a gente. Eu lembro que aquilo foi tão libertador para a gente, que nem sabia que levava algumas palavras, algumas coisas, né? Sem querer, a gente falava errado. E trouxe tanto discernimento, desde daquela palestra. Eu admiro muito a Glória Coelho por ter feito isso, né? E ela é negra, e ela trouxe essas dores, essa história, essas palavras, e ela falou algo que marcou muito a minha vida, assim. Tipo, ela falou, hoje... a proporção que aparece nas novelas, nas revistas, pode ver que quase os negros não aparecem, né? E se imagina se fosse o contrário, como é que o branco ia se sentir se fossem todos negros na novela e não tivesse nenhum branco? E se fosse, ela fez a projeção, mostrou na tela, né? Mostrou. E aí ela fez na prática ali. Eu achei tão gente, eu esqueci a palavra, eu vou corrigir daqui a pouco. Quando ela é uma cônsul, né? Ela é uma princesa da França. E aí ela colocou, e a gente visualmente conseguiu entender assim, né, como realmente é diferente, como a gente tem que se conscientizar, né, dessas questões, e é muito bárbaro. Desde aquela palestra mudou minha vida, e eu disse, eu quero ser uma propagadora dessa verdade, não dá mais para essa dor continuar aí dentro, a gente tem que falar, entendeu? E quando eu conheci a Agostinhas, então, eu falei, fala a minha língua, porque tem o fundo cristão, né? Muito bom.
E esse encontro, eu sou louca para conhecer vocês, Kátia também. Aliás, quero ver aqui, Kátia está assistindo, tem algumas pessoas assistindo aqui. Paulo Menezes, conhece? Paulo Menezes está assistindo também, meu marido, né? A Marcela Mello, bom dia, Lídia, estamos ligadinha aqui de Aracaju, Sergipe. A Aldeci, bom dia com alegria, este é o dia que o Senhor fez. Direto de São João da Boa Vista, São Paulo. A Gisele, essa viagem deve ser demais, falando da viagem para Israel. Paulo Menezes, lindo, meu amor. O Matheus Ávila também está com a gente. O Ricardo Reis está sempre com a gente. Um abraço, Ricardo. Lá de Araçatuba, interior de São Paulo. O Matheus Ramo Ávila, falou boa citação. A Dorinha Santos falou, bom dia, a palavra de Deus é bem clara. Deus não faz acepção de pessoas. Ele é o nosso Criador. Tá vendo que coisa linda? A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. A Dorinha falou, Deus tem misericórdia de quem discrimina qualquer coisa. Olha, orar cristão ainda tem, Deus tem misericórdia. Perdoa a Deus, eles não sabem o que fazem, né? É tipo isso. Haja cristianismo para passar dor, igual Cristo passou ali, aquela dor que, caraca, indescritível, né? Aquela dor é indescritível e falar assim ainda, perdoa, eles não sabem o que fazem. É muita graça de Deus, Verdade. né? É muita graça de Deus. Tem mais pessoas aqui, antes da gente seguir nossa conversa, Ana? A Marlene Martins, a Marcela Mello, a Geralda Freitas, a Patrícia, a Marlene Martins, a Cleide Pereira, o Cláudio Luiz, a Edna falou, bom dia, Lídia, já estou aqui ligadinha nessa programação maravilhosa, tenha uma ótima semana, Deus abençoe ricamente. A Kátia Nunes, olha, a Kátia falou, Ana, deu uma linda aula, né, a Kátia falou aqui. O Alessandro Fonseca também falou, bom dia, tem razão, muita coisa caída na cultura, em nosso falar, precisamos cuidar sim, esse assunto incomoda no profundo e temos que cuidar mesmo, eu tenho que cuidar. Olha isso que legal, gente. Ô, Alessandra, parabéns, porque é isso, a conscientização começa a partir de mim, eu tenho que cuidar. É igual eu tenho que viver o Evangelho de Cristo, né, Ana? Se eu não fizer, como é que eu vou querer que os outros façam? Não é? É isso, dá sua opinião a respeito disso. Exatamente, a nossa transformação, a gente sempre olha para a trave que está no nosso olho, né? E eu acredito que isso é uma possibilidade realmente de transformação, isso é um testemunho, sabe? Porque você falou antes que isso também tem um poder evangelístico, porque nós vemos que Jesus ele nos chama para sermos pacificadores, né? E ele fala assim, bem-aventurados são os pacificadores. E aqueles que trazem paz, porque agora a gente está falando de um conflito de natureza étnica, esse é um conflito, né, de discriminação, etnicidade e tudo. E o que significa trazer a pacificação nisso? Né? Porque o Esau Macaulay ele fala que Deus nos chama, Jesus nos chama para ser pacificadores, ponto. Não para sermos pacificadores entre os cristãos. Então, o que quer dizer? Que a nossa pacificação, a gente trazer a paz de Deus, que a paz ela traz arrependimento, justiça e aí paz, né, que é o reino de Deus, a gente vai poder, as pessoas, eu acredito, que elas vão ver, então o Evangelho é vivo, porque esse é um testemunho poderoso do Evangelho, sabe? Um arrependimento e é o confronto da cruz, porque a cruz, o Vitor Fontana sempre fala que a cruz ela traz arrependimento e reconciliação entre o opressor e o oprimido. E esse confronto da cruz, assim, muitas vezes a gente não quer ouvir ele, mas é esse confronto que Jesus traz, né? Trazendo sim a justiça dele, trazendo arrependimento e meu Deus do céu, é muito, muito poderoso. Fenomenal, Ana, muito bem colocado. Olha, Deus te usa, hein, menina? Sabe o que eu quero chamar a atenção, um pouco que eu tô vendo aqui? O Estigma da Cor, ali, esse livro maravilhoso que tá na sua prateleira. Mostra aí pra gente. Ai, verdade, que livraço. Esse livro da Jacira. Nossa, esse livro é bom demais. A Jacira já esteve aqui no Manhã EPP falando dele, mas se quiser comentar um pouquinho para quem, como dica de livro aí para ler, né?
Fala um pouquinho Sim, dele. então, olha, eu até coloquei aqui porque realmente a gente tem alguns livros que eles nos ensinam muito e nós temos esses livros de teólogos norte-americanos que a gente tem muito a aprender. E eu gosto muito de falar do livro da Jacira, porque ela é uma brasileira, né? Ela é de Guiné-Bissau e brasileira, os dois. E ela fala dessa realidade do racismo, contando a partir bastante da história da vivência dela e muitas coisas que ela ouviu da vivência dela no Brasil, em igrejas brasileiras. E isso acaba falando muito, sabe, para a nossa cultura, para a nossa realidade. E é muito lindo como ela fala daqui da maldição de Cã, às vezes de coisas que a gente faz, repete e reproduz sem saber, né? O prefácio por Davi Lago, enfim, olha, começa aqui Teologia do Rei Leão, a escravidão e seu legado, a colonização e a igreja. Ela fala da mulher negra, que então é uma questão muito particular da nossa realidade brasileira. A síndrome de Caim, que eu acho que é a parte que eu mais gosto, né? Porque tem aquele versículo que Deus chega para Caim e ele fala assim: o que você fez com seu irmão? E ele fala assim: o que eu tenho a ver com meu irmão? Meu Deus, e eu achei muito, muito lindo ela chamar isso de síndrome de Caim, porque é realmente o nosso papel. O nosso papel não é ter a síndrome de Caim, não é falar o que eu tenho a ver com meu irmão, não, mas a gente se importar com o nosso irmão. E eu sou tão fã dela, gosto de divulgar, né, autoras nacionais, e isso como fala direto pra gente, né, pro nosso coração, pra nossa realidade. Não, esse livro é fantástico. A gente, aliás, tem uma entrevista com a Jacira aqui no Mãe IPP. Se quiser, vai lá, busca no IPP Play, o canal onde vão arquivados todos os programas. Busca lá o Estigma da Cor, Mãe IPP, que você vai encontrar. Eu quero aproveitar e ler mais um pouquinho dos comentários aqui. A Zene Farias, bom dia, Lídia, Rio de Janeiro. Bom dia, Zeni. Não sei se é Zeni ou Zene, mas bom dia, minha querida. Que Deus abençoe Rio de Janeiro. Olha aqui o comentário que me chamou a atenção. A Marineide Damasceno. Sou fã dessa programação. Deus abençoe. Aí ela comentou assim: estou sendo representada neste tema nessa manhã. Olha aí, já valeu todo o programa, né? Como se identificar e, gente, já valeu tudo. Gabriel Pereira está aqui com a gente também. Aparecida Parra. Bom dia, meninas. Inacreditável que ainda haja racismo. Eu concordo, Aparecida. Todos somos iguais perante Deus. Eu concordo. A Flora está aqui com a gente. Flora Ngunga. Eu acho que é assim que pronuncia. Amamos a Flora, né? Linda. Beijo, Flora. Querida. Kátia falou, amo vocês. A gente também te ama, Kátia. A Denise Lima falou, queridas, estou super feliz com esse papo. Quero conhecer mais do trabalho das Agostinhas e trazer a conversa para Niterói. Denise, graças a Deus que você tocou nesse ponto, porque eu ia falar e aqui a gente vai conversando e vai indo, mas assim, as meninas, elas estão dispostas a conversar, aí vai lá, acessa depois o Instagram, né? Queria que a Ana falasse mais disso. Acho que tem uma representante do Oiapoque, é o Chuí, para quem quiser, né, falar com as Agostinhas. Não, com certeza. Nós queremos sim, a gente já tem sido convidada para falar em algumas grupos de jovens, sabe, reuniões assim temáticas, e sempre tem sido uma bênção, né, das juventudes, às vezes de outras igrejas, e assim, também agora com assim a mais segurança que a gente tem, né, nesse período pós-pandêmico, também presencialmente, e a gente tem mesmo essa intenção, porque a gente acredita que esse trabalho, ele tem a ver, tem tudo a ver com a igreja, sabe? A gente começou sim na internet, mas tem tudo a ver com a vivência, com os relacionamentos, porque é ali que Deus quer agir, na cura dos relacionamentos, na cura daquelas coisas que a gente vai fazendo e vai ferindo sem perceber, e tudo isso é um grande trabalho de discipulado em que o racismo é uma parte do tratamento desse problema. E assim, a gente aceita, assim, pode nos chamar, tanto como de maneira online e assim, presencialmente, como a Lídia disse, temos representantes em vários lugares para a gente poder realmente se organizar para tudo isso. A gente tem o slogan, não, o logo das Agostinhas, eu vou pedir para colocar na tela, e até se você quiser explicar como que foi criado, se tem alguma explicação por trás do logo, se quiser falar para a gente enquanto a gente coloca aqui na tela.
Sim, então, meu Deus, olha, a gente encontrou, quer dizer, ela nos encontrou, a Julie, né, que se vocês quiserem encontrar ela, Julie Design, que ela é uma designer profissional. Julie com I ou com Y? Com Y, Julie Tá. com Y, design, mesmo nas redes sociais, e ela que desenvolveu a nossa identidade visual, ela fez realmente um estudo para isso. Ela nos mostrou, né, num portfólio, as cores que ela pensou em falar. Ela falou bastante, como a gente fala justamente dessa valorização que Deus tem por aquilo que Ele criou, e ela falou de cores naturais. Então a gente sempre está trabalhando com marrom, verde, mistura mesmo a natureza. E ela falou assim, vocês também falam de um tema que é sério, por isso que eu trouxe essa fonte, que ela traz uma seriedade, só que com leveza, assim, sabe? Legal. Então, é uma identidade visual que foi bem pensada, a Julie trouxe isso pra gente, e a gente amou, né, assim, com muito carinho, com muito amor. É muito incrível quando a gente vê que Deus quer falar disso, que Deus está com a gente, porque a gente encontra pessoas que, assim, a gente nem esperava, sabe, assim, que vêm, que acreditam nisso e que vêm contribuir com seus dons. E isso, meu Deus, é realmente Deus juntando assim as nossas vidas para um propósito que é muito maior do que a gente, com certeza. Eu te entendo, eu falo sempre isso, que é Deus agindo apesar de nós, né? Eu digo assim, Ana, sempre para pedir para que eu não estrague aquilo que Deus vem fazendo, porque a gente vê, bem como você falou, Ele linka, Ele faz acontecer infinitamente mais do que a gente poderia fazer, do que a gente poderia imaginar, e vai juntando pessoas, e vai juntando propósito. Quando você vê, é o reino dele avançando, né, Ana? É isso que é lindo, assim, através de vidas, apesar de nós, né, assim, tipo, é muito gostoso de ver isso. E a Agostinhas, o projeto Agostinhas, é esse reino de Deus avançando. Eu fico muito feliz de poder unir as nossas vozes aqui e falar disso, que eu já vesti a camiseta também, eu quero levar por onde eu for também, né? O cristianismo de todas as formas, né? Então eu quero te agradecer muito, porque foi um programa fenomenal, assim, foi de um cristianismo profundo e que falou aos nossos corações, fala aos nossos corações, e quero te agradecer muito por trazer essa profundidade do cristianismo para a gente, através das Agostinhas. Mandar um beijo para todas que estão assistindo também. Tem mais uma aqui que falou, Jennifer Mendonça, Jennifer também está com a gente, falou, bom dia pessoal, que alegria poder ver vocês. Jennifer, linda, um beijo. E eu quero te agradecer, Ana, muito por ter aceitado o nosso convite de vir aqui falar desse tema tão importante. E pedir para você deixar uma mensagem para quem está assistindo, para quem vai assistir futuramente, por favor, já agradecendo em nome do Manhã IPP, da IPP TV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, por a gente poder falar de um assunto tão profundo, com uma leveza que traz uma conscientização cristã muito boa e forte. Obrigada mesmo. E deixa uma mensagem, então, minha linda, por favor. Muito obrigada. Nossa, então, olha, depois de toda essa conversa, eu tenho, assim, aí uma pequena reflexão para fazer, que é justamente sobre a importância, sobre como o caminho do lamento, ele nos leva para a esperança, né? Esau Macaulay, ele fala que o lamento, ele é um sinal de que, não que nós não vejamos as coisas boas dessa sociedade, mas é que nós vemos essa sociedade como ela é. E a nossa sociedade é menos que um reino, ela é menos que o reino de Deus. Então o lamento, ela é aquele sinal de que nós vemos, tem algo mais do que isso, sabe? E, meu Deus, quando eu falo do fim da escravidão nas Américas, muitos cristãos participaram desse movimento, e eles falaram, tem algo mais do que tudo isso de ruim que a gente está fazendo. E nós nos inspiramos nessas pessoas, que elas tiveram a fé como motivação para escrever. William Wilberforce, né? Aquele que redigiu a primeira lei abolicionista do mundo. Ele era um cristão. E tem um filme lindo sobre ele, procurem. E tantas outras, né? William Douglas e tantos outros que a gente tem, mesmo aqui no Brasil, sabe, a gente tem o Luiz Gama, que ele era um advogado, né, e você vê como ele tinha esse temor a Deus no cristianismo dele católico,
ele via que ele estava fazendo uma missão de Deus ao libertar os escravos, ao alforrear os escravos, enfim, temos exemplos, porque essas pessoas, elas viam que existia uma realidade muito maior do que aquilo que estava na frente delas. E é isso que eu queria falar para vocês, existe algo muito maior, muito superior, a nossa sociedade é bem menos que um reino, por isso que nós tocamos nessas feridas. E eu quero agradecer a Lídia, agradecer a Manhã IPP, a IPP TV, por essa conversa. Obrigada por conduzir essa conversa com tanta maestria, Oh, Lídia. meu Deus, olha quem fala, meu Deus do céu. Tô emocionada aqui, Ana, que programa incrível. Nossa, que bênção, hein? E que mensagem final bárbara, viu? Vou te falar. Ah, eu tinha esquecido, eu não sei se você separou alguns livros para indicar, mas você falou muita coisa boa aí. Se você separou, eu não quero perder essa deixa. Tá bom, eu vou deixar bem rapidinho. Esse a gente já falou, né? Ó, Estigma da Cor. Aí a gente tem uma leitura negra de Ai, esse livro, ainda bem que eu falei, maravilhoso. Maravilhoso. A gente tem muito material também sobre ele. A gente tem uma entrevista no canal com o autor desse livro, que foi uma entrevista muito boa, muito boa. E aí eu tenho mais um só. Vamos ver se eu consigo pegar. Sim, consigo. Boa. Esse livro, lançado pela Thomas Nelson, Engajamento Cultural, eles falam de muitos temas, mas tem um capítulo inteiro sobre diversidade étnica, imigração e racismo. E assim, e tem a Lisa Fields, que é uma moça que a gente se inspira muito, que ela tem um projeto lindo nos Estados Unidos, que fala sobre a teologia e tudo mais, toda essa relação com a Igreja Negra Americana. E esse livro, assim, então, são artigos curtos, por isso que eu indico esse livro, para ver se você quer se iniciar nesse tema. São artigos curtos que falam algumas perspectivas, e é legal porque ele traz pessoas que pensam diferente sobre raça. Mas ele traz, assim, todas elas centradas no Evangelho, e eu acho que é um bom início para quem, assim, fala, não sei por onde eu começo. O livro é grande, tá? Mas a parte de racismo é só um dos assuntos que eles abordam, porque são vários artigos. Olha que legal! Nossa, presente de Deus essas indicações, hein? Fenomenal! Gostei demais, Ana. Obrigada, meu amor. Que Deus te abençoe muito e continue te usando aí com essa maestria, como você falou, é recíproco. Deus te abençoe, princesa. Muito obrigada, viu? Um beijo e até a próxima. Se Deus quiser, eu creio que Ele quer. Beijo. Gente, que maravilha, né? Oh, meu Deus, que conversa boa. Ai, ai, dá até uma leveza, assim, da gente se aproximar mais do que o cristianismo fala, né? É muito bom. E para se aproximar mais um pouquinho, o versículo do dia com uma aplicação com o reverendo Sérgio Lima. Todos os pastores estão trazendo aqui o quadro novo, o versículo da manhã. E hoje, o reverendo Sérgio Lima vai falar qual o versículo e a aplicação para a vida que ele nos trouxe. Vamos ver? Bom dia, Lídia. Bom dia, amigos da IPP TV. O versículo da manhã de hoje está no Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando o salmista Davi escreveu este salmo, querendo falar da excelência da criação e da palavra de Deus, ele usa as melhores palavras, ele usa os melhores pensamentos, ele usa o que ele vê de melhor, ele reconhece que a existência grita, existe um Deus, existe um Criador. Ele percebe que todos os atos, todos os seus sentidos vão ao encontro das perfeições do Senhor. Com isso eu quero lhe ajudar nessa manhã a pensar na beleza da criação, no cuidado maravilhoso de Deus. Olhe para o lado. Talvez haja um sol brilhando onde você está agora, mas talvez você esteja em um local que aquela chuva maravilhosa cai. Talvez você esteja sem casaco, porque agora está aquele calorzinho gostoso. Mas talvez você esteja em um local que luvas, um cachecol, lhe fazem aquecer, lhe aquecem melhor. Você percebe com isso que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito? Pois Davi reconhecia isso. Deus era visível, os seus atos, o seu poder, a sua grandiosidade. Deus existe. E Ele opera, e Ele trabalha, e Ele age o tempo inteiro.
Em meio à existência maravilhosa de Deus, tudo é perfeito. Deus criou tudo e criou o ser humano também. Mas o ser humano se desviou de Deus, dessa beleza, dessa perfeição. Então Deus corrige a história de um mundo que buscou a queda, que viveu para morrer. É o que acontece com a humanidade, ela vive para morrer, mas o Senhor Deus interferiu e enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para redimir, restaurar. Pensa bem, se você já é um restaurado, louvado seja Deus por essa obra de Deus na sua vida. Se você ainda não confessou Jesus como Salvador, confesse e seja e tenha um ótimo dia. Uou, que coisa incrível essa palavra, né, gente? Fala sério, tudo a ver com o que nós falamos há pouco com a Ana, né? Sobre Deus criou tudo perfeito, tudo lindo. Ai, gente, muito bom. Todos os dias teremos um quadro aqui do versículo com uma aplicação com o pastor também. E agora, mudando um pouquinho de assunto, eu quero falar para você que tem criança em casa e sabe como é difícil manter as paredes limpas, sem aquelas marcas de mãozinhas, não é verdade? Tenho uma solução para você. Com a tinta da Quali Vinil Ultra Lavável, você não precisa mais se preocupar com isso. Olha que presente, né? Com fácil aplicação, ela permite a limpeza da superfície sem prejudicar a qualidade da pintura. Você pode limpar lá que não vai prejudicar, né? E ela ainda possui um ótimo rendimento e um grande poder de cobertura. Então vai render bastante, você pode pintar aí bastante que vai render e vai deixar bonito, com qualidade. E não ter problema se a criança encostar lá, se deixar marca de mãozinha, né? Fácil. Novidade que muda a vida, não é? E é isso aí, a gente indica quem a gente confia, porque tem que ter qualidade, né? Qualidade, a Quali Vinil tem, já começa com Quali, né? E é isso aí, quer saber mais? Acessa lá qualivinil.com.br e peça a sua, né? Ou uma loja pertinho da sua casa, né? Fica aí a dica para você se inspirar, transformar, decorar, use Quali Vinil. É isso daí, gente. E tem o nosso ponto de vista hoje com Sandra Paiva, falando sobre a delegação de tarefas. Vamos ver o que ela trouxe para a gente hoje? Oi! Hoje eu vou conversar com você um pouquinho sobre delegar tarefas. Ô, coisa difícil, né? Você sabe delegar as tarefas para outras pessoas? Pode ser para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos e no seu trabalho. Ou você é daquela pessoa que centraliza tudo em você e sente a necessidade de que se você não fizer, não vai sair bem feito. Se você é assim, esse vídeo é para você hoje. Delegar é uma grande habilidade de liderança. E liderança não depende de cargo, status ou posição. Liderança é uma atitude. E toda vez que a gente delega uma tarefa para alguém, a gente está ensinando essa pessoa a fazer, a colaborar e a aprender. Porque nós não somos infinitos e nem onipotentes ou onipresentes. Mas a gente às vezes tenta fazer esse papel, não é? E o que acaba acontecendo? A gente ficando muito sobrecarregado. E quando a gente está muito sobrecarregado, a gente briga com o outro. Então, muitas brigas em casa ou no trabalho acontecem por isso, porque eu me sinto sobrecarregado e culpo o outro dessa sobrecarga. Só que não. Muitas vezes, na maioria das vezes, eu preciso aprender a delegar. E sabia que a gente pode começar isso dentro de casa, com a nossa família, com os nossos filhos? E são tarefas simples e pequenas que a gente vai fazendo. Então, brincou, guarda o brinquedo. Mas se você for lá sempre fazer, seu filho nunca vai aprender a guardar o brinquedo, não é?
Um pôs a mesa, o outro tira a mesa. E enquanto isso acontece, você está ocupada com outra coisa. No seu trabalho também. Quando você delega uma tarefa para alguém que é subordinado seu ou um par do seu trabalho, enquanto ele está fazendo aquilo, você está ocupada com outras coisas que também são importantes. Então, pensa nisso. Delegar é um ato de generosidade, porque a gente está ensinando o outro também a fazer aquilo que a gente sabe fazer. Quando eu mudo a minha visão para este conceito de delegação, vai ficar muito mais fácil, porque eu vou ensinar os outros a serem capazes, como eu sou, de fazer naquela tarefa. Ok? Fica a dica para você. Um beijo. Olha aí, tá vendo? Que dicas especiais para delegar tarefas, sempre com muita sabedoria. A Sandra Paiva trazendo dicas pra gente. E temos mais um quadro novo no Manhã IPP. Tô falando que vai valer muito a pena você ficar com a gente durante todo esse tempo. É o Minuto Ezion. E quem vai trazer uma dica de livros pra gente hoje é a Luísa Carniel. Fala aí, Luísa, a dica de livro de hoje. Fala pessoal, hoje eu vou indicar o livro Faça a Diferença, do Sproul. Esse livro aqui é para você que quer fazer a diferença na nossa sociedade, então na política, no governo, na economia e também na cultura, na arte, na literatura. Eu recomendo fortemente que você leia esse livro e tenha uma nova visão de como nós cristãos devemos estar no meio secular e mudar ele e transformar para que as pessoas vejam Jesus nas nossas vidas. É isso a indicação. Esse livro você pode encontrar na Editora Ezion, editorezion.com.br. E por hoje é só. Muito obrigada. Tchau, tchau. E falando em livros, muito obrigada, Luísa. Todos os dias aqui ela vai trazer. E quer saber mais? Ezion.com.br. Falando em livro, eu quero falar também da fé dos eleitos, lembrando que a confissão de fé foi elaborada com o propósito de ser uma bússola doutrinária para a igreja e unir os cristãos numa mesma fé, né? No mundo caído, onde historicamente a igreja é atacada por heresias e falsos ensinos, ela precisa se firmar somente nos ensinamentos da palavra de Deus, que estão resumidos na confissão de fé. E a fé dos eleitos é um material composto por 2 revistas pequenas, fininhas, né, muito boas e práticas, escritas pelo reverendo Arival Dias Casimiro, para que os leitores possam conhecer o conteúdo da Confissão de Fé de Westminster usando o método de estudo indutivo, ou seja, você vai lá, lê o capítulo escrito, vê as perguntas e vai até a Bíblia para responder aquelas perguntas. Esse é o método de estudo indutivo. E o propósito disso é que você constate e confira as doutrinas a partir da Bíblia, seguindo o texto da Confissão de Fé, né? E essas 2 revistas, como eu já falei, elas podem ser usadas tanto para o estudo individual como em grupo. Você pode fazer sozinho, quer estudar mais a fundo? Faz isso, quem sabe essa não é a resposta de você estar pedindo aí para estudar mais a Bíblia, para se aprofundar mais com Deus, né? Quem sabe não é a resposta. Essas 2 revistas, 1 e 2, já estão disponíveis na editora ezion.com.br e também na nossa livraria. E tem preço especial lá. E também comprando o kit, você ganha 20% de desconto e valores especiais no atacado. Mas, gente, eu não posso deixar de lembrar você que 100% do lucro das vendas ele é investido em missões. Então, quando você compra o material da Ezion, 100% do lucro das vendas são revertidos para missões e você se torna automaticamente um investidor do reino de Deus, tá bom? Então, editorezion.com.br, nosso Minuto Ezion aqui também, né, trazendo novidades para você. E vamos lá para o nosso passatempo de hoje, uma dica para você passar o seu tempo com cultura, qualidade. Vamos ver a dica de hoje? O
Museu da Língua Portuguesa reabriu ano passado com novas experiências para um contato emocionante com o nosso idioma. Por ter como tema um patrimônio imaterial, o museu faz uso da tecnologia e de suportes interativos para construir e apresentar o seu acervo. O público é convidado para uma viagem sensorial e subjetiva, apresentando a língua como uma manifestação cultural viva, rica, diversa e em constante construção. A visita é gratuita aos sábados, então se liga aí, Museu da Língua Portuguesa. Fica a dica aí para você, tá bom? E vamos lá que tem mais conteúdo aqui novo. Dica do dia. Vamos ver qual a dica de hoje? Eu aprendi a fazer fine caseira e meu filho agora não me deixa em paz. E como eu não quero passar por isso sozinho, eu vou ensinar pra vocês como faz. Primeiro você coloca um pacotinho de gelatina sem sabor e depois você coloca um pacotinho do sabor que você preferir. Eu coloquei esse Tutti Frutti porque eu achei ele lindo, a cor fica maravilhosa e o gosto também é bem bonzinho. E também porque eu não aguento mais gelatina de morango. Mas enfim, vamos lá. Você coloca 100 ml de água natural e deixa descansar por 10 minutos. E eu comprei essa forminha de dinossauro porque meu filho adora dinossauro e ficou perfeito. Depois que ele endurece, depois de 10 minutos, fora mesmo da geladeira, gente, não precisa colocar na geladeira, tá? Aí você vai no micro-ondas, coloca 30 segundos pra ele virar esse líquidozinho aí e vai colocando na forma. Se você não tiver um mínimo de coordenação motora igual eu, vai ficar desse jeito aí, todo melado, cheio de bolinha ao redor. Mas é isso, gente, o importante é desenformar do jeitinho certo. Eu não untei, não passei óleo, não passei nada. Eu, do jeito que tava a forma, joguei o negócio dentro. Como eu não tenho o mínimo de paciência também, eu tirei, não tinha passado nem 20 minutos na geladeira ainda, mas eu já tirei. Acho que por isso que ainda tava meio molinho, mas gente, saiu perfeitamente, não quebrou, ficou muito lindo, maravilhoso e eu até provei, ficou muito incrível o gosto. Que legal, né? A gente rindo aqui, porque ela falou, como meu filho adorou, eu não quero passar por isso sozinho, eu vou compartilhar com vocês o máximo. A Indy Silveira, bom demais, né? E todos os dias nós vamos trazer uma dica do dia e também tá vindo um quadro novo de receita rápida aí, que eu tô apaixonada, quero fazer várias também, tá vindo um quadro novo. Então, Manhã PP tá inovando, tá trazendo coisas novas para você, para deixar sua manhã mais rica, mais gostosa, mais interessante, mas sempre com um propósito maior, de glorificar a Deus, tá bom? Vamos lá ver quem tá de aniversário hoje? Parabéns para o Davi Madeira Lara, a Grace Ellen Yancou, o João Daniel Barbosa, o Júlio César Ursino de Brito. Que Deus abençoe você, seja um dia alegre para agradecer o que Ele fez, faz e fará na sua vida. Mesmo se você estiver passando um momento triste, alegre-se ou busque o Senhor até encontrar a paz do coração, tá bom? Que Deus abençoe seu ano que está começando aí. Você que está em casa também está de aniversário, receba também o nosso abraço aqui com muito carinho do Manhã EPP, da IPPTV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? Nesse dia tão especial que é o seu aniversário. E que seja o próximo de muitos anos aí abençoados por Deus, tá? Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela companhia nessa manhã maravilhosa, nesse programa incrível que Deus nos agraciou e permitiu ter, né, na sua companhia. Obrigada por abrir a porta da sua casa. E agora, Notícias do Bem, com o Roberto Quirino, com muita notícia boa, fresquinha para você. Ó, eles captam essas informações dos grandes jornais, aí no mesma fonte lá que os grandes jornais, e vou fazer uma fofoca aqui. Às vezes a notícia vem até antes do que está saindo aí nos jornais, então aqui você fica atualizado até mais rápido. Pronto, falei. É isso aí, gente. Roberto Quirino agora conduzindo aí o Notícias do Bem com você, e aqui o conteúdo não para, 24 horas online. Beijo e eu espero você amanhã aqui, 10 horas, tá bom? A gente vai falar de um assunto bem interessante. Até mais.